Salut les amis da 1, 2, 3 francês! A aula de francês de hoje é uma aula muito especial, porque nela vamos aprender francês graças ao balé. É isso mesmo que você ouviu. E se você já dançou balé alguma vez na sua vida, deve ter percebido que o nome dos passos são sempre em francês. Mas por que será, hein? É o que vamos explicar na aula de francês básico de hoje. Vamos lá! Allons-y! Todo o vocabulário do balé clássico é em francês. Dizemos pirouette, chassé, plié, demi-plié, grand plié, en dehors e en dedans, entre muitos outros nomes de passos. Mas por que será? É porque o rei Louis XIV, que governou a França no século XVII e no início do século XVIII, fundou l'Académie Royale de Danse em 1661 e cunhou todos os termos do balé, dando nome aos passos. Mas Thaís, por que o Louis XIV resolveu fazer isso do nada? Bom, o pai dele, o Louis XIII, tinha fundado l'Académie Française, que é a Academia Francesa de Letras. E a sua mãe tinha fundado l'Académie Royale de Peinture, ou seja, de pintura. O Louis XIV também queria ser o fundador de uma academia de artes. E, como ele adorava dançar, e dizem que ele dançava muito bem, ele fundou essa Academia Real de Dança, que criou todo o vocabulário do balé, que é usado até hoje no mundo inteiro. Interessante, né? Agora que já conhecemos a história, é hora de descobrir o nome desses passos e o que eles significam em francês. Vamos começar com o básico, que é o en dedans e o en dehors. Eu dancei balé durante muitos anos e notei que aqui no Brasil costumam acertar a pronúncia do en dehors, que tem esse O aberto, en dehors, e muitas vezes erram a pronúncia do en dedans. Ouço muito en dedans, sendo que na verdade é en dedans. Tá, mas o que essas palavras significam, Thaís? En dedans quer dizer para dentro, sendo que en dehors quer dizer para fora. Então, você pode fazer une pirouette, uma pirueta, en dedans, por exemplo, para dentro, ou então para fora, en dehors. Entendeu? Outro termo muito conhecido do balé é o plié, que em francês significa dobrado. No caso do plié, a gente dobra os joelhos, on plie les genoux. Tem o demi-plié, que é quando a gente dobra um pouco o joelho, sem tirar o calcanhar do chão. E tem também o grand plié, que, como o próprio nome já indica, é maior, é o plié grande. Nesse, a gente pode tirar o calcanhar do chão. Um salto muito comum do balé é o changement. Changer significa mudar, trocar em francês. Quando fazemos un changement, a gente está trocando as pernas de lugar. A perna que está na frente vai para trás e a que estava atrás vai para frente. Daí o nome de changement. Um passo muito legal do balé, que é um passo de transição, é o pas de bourrée. Tem alguns debates acerca da origem do nome desse passo, mas tudo indica que, literalmente, pas de bourrée é o passo do bêbado mesmo, porque bourrée significa bêbado em francês. E, quando a pessoa bebe muito, ela anda meio cambaleando, não é? Então, como o pas de bourrée vai para o lado, parece um pouco la démarche, isto é, a forma de andar de um bêbado. Entendeu a lógica? Legal, né? O penché é um passo maravilhoso do balé e, claro, muito difícil de executar. Além de flexibilidade, é preciso ter muito equilíbrio e se manter muito firme no eixo para não cair. Isso porque penché, em francês, significa inclinado, porque, de fato, o bailarino ou a bailarina se inclina para fazer o penché.
O rond de jambe também tem um nome muito autoexplicativo para quem entende francês. Significa círculo de perna. Mas por quê? Porque o bailarino ou a bailarina desenha um círculo com a sua perna. Bonito, né? Um dos saltos mais divertidos do balé é o pas de chat, que literalmente significa o passo do gato. Isso porque parece um gato saltando mesmo. E por isso se diz pas de chat. Pas de chat. Olhe bem para esse passo e me diga se não parece um gato saltando. Já o pas de deux não é um salto como o pas de chat e nem mesmo um passo como o pas de bourrée. O pas de deux acontece quando dois bailarinos dançam juntos. Chamamos isso de pas de deux, porque eles executam os passos a dois. E o relevé consiste em subir na ponta dos pés. Como você pode imaginar, é um passo muito importante do balé. Lever em francês significa levantar e relever seria algo como levantar de novo, novamente. Traz bem aquela ideia de subir novamente na ponta dos pés. Já o développé é um passo que se desenvolve. Primeiro você dobra a perna e depois você estica ela. Como é um movimento desenvolvido, ele se chama développé. E, para terminar, tem o famoso tendu, que significa esticado em francês. Isso porque a perna fica tendue, esticada. Mas aqui no Brasil eu ouço muitas pessoas dizerem tendi, o que tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas caso você queira saber como é a pronúncia original, é tendu. E além desses passos que eu expliquei para vocês, ainda existem muitos outros que têm nomes franceses. O cambré, o tenlier, o piqué, fouetté, o grand jeté, o temps levé, o échappé, o dégagé, o assemblé, o grand battement, o arabesque, a glissade, enfim. Como você pode ver, o que não falta são passos de balé com nomes franceses. E a pronúncia, por mais que tenha algumas alterações, ainda assim é bem parecida com o original. E agora você já sabe, até que enfim, o sentido por trás do nome de cada um desses passos. Só tem uma coisa curiosa. A palavra balé, que pronunciamos em português do mesmo jeitinho que em francês, balé, veio do italiano balletto. Curioso, não é? E aí, gostaram? Se você gostou, não se esqueça de dar um like e deixe um comentário para mim, contando se você já conhecia essa história toda e se você já sabia o sentido dos nomes dos passos em francês. Un grand merci et à bientôt!